Pessoal, se liga nesse texto aqui, escrito pelo Raniel, atacante do Vasco, tá? Contratado para essa temporada de 2022. Ele escreveu esse texto no site The Players Tribune, tá? É um site onde jogadores de futebol, aliás, não é só futebol não, um monte de esporte, contam suas histórias de vida. Cara, a história do Raniel é de arrepiar, é de fazer chorar. Se liga aqui, vou ler o texto inteiro, porque vale muito a pena cada frase desse texto escrito pelo Raniel. Título: 7 de dezembro de 2020. Se liga aqui, irmão. Ó, ele fala o seguinte, abre aspas, sempre ouvi dizer que os números não mentem. São o que são, a gente pode gostar deles ou não, mas mentir não mentem. Por isso, eu tatuei esses 6 números na cara, abaixo do meu olho esquerdo. 7/12 de 2020. É uma data, 7 de dezembro de 2020. O dia da verdade. O dia em que eu parei de beber. O dia que eu decidi que não queria mais esconder quem eu sou e o que eu vivi. Quem me olhar de frente agora vai saber de tudo, de todas as minhas verdades. E vou te falar, elas são duras, afiadas como os corais do meu Recife. Nadar ali corta, fere a gente, deixa a cicatriz. Mas é o que eu tenho e daí que eu quero renascer. O meu sentimento a respeito de tudo o que passei, vergonha, medo, solidão e muita força também. Força para levantar mais uma vez. Já foram tantas. Pegar a camisa 9 do Vasco e dizer: é minha. A 9 do Vasco é minha este ano. Essa é outra verdade. Claro que esse clube maravilhoso é muito maior do que eu, já começo a arrepiar. Sempre vai ser. Mas as nossas histórias se cruzaram no momento em que nós dois precisamos e queremos nos reerguer. A luta vai ser grande. O Vasco travou muitas lutas grandes antes. Eu também. A novidade da minha parte é que eu nunca me senti tão preparado como agora. Vou contar a minha história e você vai entender por quê. Estou todo arrepiado, estou todo arrepiado. Luta, aliás, é o que eu enxergo quando fecho os olhos e tento recuperar a minha primeira memória de infância. Não vejo pai, mãe, irmãos, nem sequer uma bola de futebol. Eu só vejo um moleque desesperado. Eu tinha uns 3 ou 4 anos quando meu pai morreu e minha mãe, sem condições de me criar, achou melhor me dar para a vizinha, a Dione. Ela me acolheu, mesmo já tendo 3 filhos para alimentar e muitas dificuldades financeiras. E aqui eu queria falar de um sentimento que ficou marcado em mim desde então. Existe gente sacana e insensível em toda parte, em todas as classes sociais. Mas a solidariedade do povo pobre do Brasil não tem igual. A Dione se tornou a minha mãe adotiva sem questionar, sem pensar se daria conta, sem temer. Ela agiu do único jeito que as pessoas boas agem em horas de aflição e necessidade, com o coração. Não gosto de julgar os pais que abandonam os filhos, porque não sei o que se passava naquele momento. Eu sou pai também, e por mais que eu tente, nunca vou sentir a gravidade da situação como a minha mãe sentiu ao perder meu pai. O tamanho das dificuldades que ela enfrentava, as incertezas todas por ter chegado ao ponto de me abandonar. Só sei que, ainda bem pequeno, eu virei o 4º filho da Dione, e na nossa casa simples, no bairro do Arruda, faltava tudo: roupa, material escolar, mantimentos. Lembro que eu não tinha toalha para me enxugar depois do banho. Me secava com a roupa suja.
Eu saía para bater bola na rua e quando dava 3 da tarde, no máximo, corria de volta para casa. Os meninos não entendiam. Pô, Raniel, tá metendo um monte de gol e vai sair no meio do jogo? Eu tinha que voltar, me lavar, me enxugar com aquela roupa suada e depois dar um trato nela no tanque. Até hoje, sinto o cheiro do sabão, um sabão quadrado, amarelinho. Aí eu torcia e pendurava a roupa na frente de um ventilador, para ela estar seca na hora de ir para a escola. Cara, eu fui muito zoado por causa disso, por estar sempre com a mesma camiseta e o mesmo short. Mas eu não tinha outro. Para os amigos da comunidade, eu era um menino que só tinha um par de roupa. Isso marcou a minha infância. Quando eu estava com 7 anos, a Dione morreu. E eu fiquei por conta dos 3 filhos biológicos dela, que eram mais velhos. Um deles já trabalhava e dava um jeito das coisas não desmoronarem. Eu jogava futsal no Santa Cruz desde os 5 anos, porque o clube que ficava perto lá de casa tinha visto a nossa situação e quis ajudar. Eles me davam uma cesta básica todo mês e isso garantia a nossa comida. O meu treinador no futsal do Santa, o professor Chico, me conseguiu também uma bolsa de estudos no colégio onde ele trabalhava. Foi dando mais ou menos tudo certo, até que me chamaram para treinar no campo. Era muito longe do nosso bairro, e sem dinheiro para ônibus, eu dependia de carona para ir e voltar. De dia, tudo bem, mas à noitinha, depois do treino, era difícil um motorista parar o carro para um moleque sacudindo o braço. Chegava em casa 9, 10 horas da noite. Eu me esforçava muito para não faltar nos treinos. Sentia que era a minha chance de mudar o meu destino. O pessoal no clube dizia que eu tinha talento. Precisava só manter a cabeça no lugar. Mas eu não consegui. Com 14 anos, eu comecei a beber, depois a me drogar. E até vender drogas eu vendi. É doído demais lembrar disso. Parece que estou jogando sal numa queimadura de água viva. Eu era só uma criança e acabei cedendo àquele mundo perigoso que me cercava. Uma hora ficou tão ruim, mas tão ruim, que o Santa Cruz me levou para morar na concentração. Eles queriam me afastar da beirada do precipício. Funcionou por um tempo. Só que quando eu completei 17 anos, já tinha subido para o profissional. Fui pego no antidoping por uso de cocaína. Passei quase um ano sem poder jogar. De novo aquele medo, aquela vergonha, o desespero. Eu estava com a minha avó, Marinalva, quando a TV deu a notícia da minha suspensão. Ela ficou tão mal, tão arrasada, que eu achei que fosse perder ela também, que o coração dela não ia aguentar tanto sofrimento. Isso me machucou mais do que a própria punição, porque a avó Marinalva me ama demais, sempre quis o meu bem e foi o colo onde eu me socorri a vida inteira. Ver ela ali, chorando na frente da televisão, acabou comigo. Eu me senti caindo de vez no abismo e que ele não tinha fundo, que eu desceria para sempre até morrer. Mas o Santa Cruz, que sempre me tratou com respeito, com dignidade, outra vez estendeu a mão e me resgatou. O clube me manteve no elenco, mesmo eu não podendo jogar. Eu só treinava e aguentava calado as ofensas na rua. Lá vai o drogado. Olha ali o jogador viciado, o problemático. Era verdade o que eu podia fazer. Eu me senti o lixo. Não me orgulho disso. Mas ainda bem que paguei cedo pelos meus erros, a tempo de ter uma nova oportunidade. Um dia, um diretor do Santa, o Sandro Cocão, me chamou e conversou comigo como se eu fosse um filho dele. Eu senti amor em cada palavra, o mesmo tipo de amor que eu sinto até hoje pela Dione, meus irmãos e vó Marinalva. Primeiro, o Cocão me pediu para levantar a cabeça e olhar para ele. E então disse: Raniel, um talento desse que tu tem não é toda hora que aparece. Olha a tua avó, teus irmãos, e o que vai ser deles? Tu é a pessoa que Deus escolheu para tirar todo mundo dessa vida difícil. Você vê, ainda tem gente que não acredita em anjo da guarda. Antes do doping,
eu tinha recebido sondagens do Atlético Paranaense e do São Paulo. A minha vida, porém, mudaria 2 anos depois com a proposta do Cruzeiro. Joguei 4 anos lá e ganhei 2 Copas do Brasil e 2 Campeonatos Mineiro. Foi o período mais feliz que eu tive no futebol, por enquanto. Apareci para todo o país e mostrei meu potencial. Por isso, além do Santa, também sou muito grato ao Cruzeiro. Quantos clubes acreditariam num jogador com histórico de alcoolismo, drogas, pega no antidoping e tudo? Eu sei como é. Precisa ter coragem e amor para ficar ao lado de uma pessoa assim. E mais uma vez alguém teve coragem e amor para ficar comigo, cuidar de mim, salvar a minha vida. Tinha sido assim com a Dione, com meus irmãos, a avó Marinalva, com o Santa, estava sendo com o Cruzeiro e viria a ser de novo com o Zé Ricardo, que me quis no Vasco. Arrepiado, irmão, arrepiado. Aquela altura, mudar para Belo Horizonte e deixar Recife, de onde eu nunca tinha saído, me fez bem. Eu pude respirar outros ares e pôr a cabeça no lugar. Foi triste quando eu deixei o Cruzeiro. Uns caras ali foram sensacionais para mim. O Léo, Thiago Neves, Dedé, Edilson. Eles viam que eu estava a fim de superar o meu passado, que eu me dedicava nos treinos e contribuía fazendo gols, e me tratavam com carinho. No dia em que fui à toca me despedir da rapaziada, porque estava partindo para o São Paulo, o Léo não quis nem conversar comigo. Só falou, vai moleque, vai logo, senão não me aguento de tanto chorar. Foi de partir o coração, principalmente porque fiquei devendo um abraço ao Léo. Não consegui mostrar meu futebol no São Paulo, e em 2020 cheguei ao Santos. Eu não imaginava que depois de ter passado tanta coisa pesada, a vida ainda me reservava 2 grandes porradas. Grandes não, enormes. Nem gosto de ficar lembrando disso, porque me faz viver de novo e me joga num lugar de tristeza, de onde eu demoro para sair. Mas eu me propus a falar a verdade. Tá aqui a tatuagem me lembrando disso, toda hora que eu olho no espelho ou tiro uma selfie. Então vamos lá. Era de tarde. Eu e minha mulher tínhamos ido tirar um cochilo no quarto. O nosso bebê, Felipe, de 9 meses, ficou com a babá. Quando ela adormeceu, ela o deixou num colchão no chão, na sala, e foi para a área de serviço, cuidar da roupa, essas coisas, quando ele adormeceu. Mas esqueceu a porta de acesso para a piscina entreaberta. Provavelmente o Felipe acordou e engatinhou até lá. Eu dei um pulo da cama com os gritos da babá. Desci as escadas correndo e vi meu filho nos braços dela, desacordado, todo molinho e com a boca espumando. Ai, meu Deus, não desejo algo parecido nem ao meu pior inimigo. Peguei o Felipe e saí correndo do jeito que eu estava, sem camisa, sem chinelo, na direção do hospital, que por sorte ficava na esquina da nossa rua. Entreguei meu bebê para os médicos e, depois de um tempo, um deles veio falar comigo e minha esposa. A gente não está conseguindo reanimar ele. Foram quase 40 minutos dele em parada cardíaca, sem responder, sem vida. Eu conheço bem a dor de vários tipos e intensidades, por isso posso falar. Nenhuma dor que eu tenha sentido até então, ou ainda venha a sentir, será igual daquele dia, nenhuma. Mas aí o Felipe voltou. E a única explicação que eu tenho é que Deus nos dá uma prova de que ele existe. Meu filho ainda ficou 23 dias na UTI, e cada um deles eu vivi com angústia e esperança. Eu e minha esposa nos revezamos no hospital, não deixamos o Felipe sozinho, nem um dia sequer. No dia de ir para casa, no meu dia de ir para casa, eu dormia no quarto do Daniel, nosso mais velho. A gente rezava junto pelo Felipe todas as noites. Tinha um quadro na parede em frente à cama, eu via a imagem do Felipe nele, vivo, sorrindo para mim, como se me dissesse, calma, papai, eu vou ficar bem. Apesar desse pedido dele, eu não consegui manter a calma. Voltei a beber e não foi pouco. Era o auge da pandemia e os jogos estavam suspensos, estádios fechados. Como é difícil admitir isso. Eu tive uma recaída, eu me afundei. Bebia até cair. E bebia mais um pouco deitado.
Só parava depois de desmaiar. Eu queria me destruir. Eu via que a qualquer momento algo grave ia acontecer comigo. E eu desejava que acontecesse, porque aquele abismo em que eu caí, depois do doping do Santa Cruz, ficou rasinho perto desse. Mas o Felipe deixou a UTI e a gente pôde trazer ele para casa sem nenhuma sequela cerebral. Hoje ele já se comunica, tem visão perfeita, faz fisioterapia e vai poder andar graças a Deus. Eu não quis ficar pensando em como isso foi possível, apenas agradeci. Continuo agradecendo todos os dias. Quando o futebol voltou, eu peguei Covid. Perdi o olfato, o paladar, fiquei uns dias afastado e retornei às atividades normalmente. Mas aí, menos de um mês depois, tive uma provável complicação da doença. Nós fomos jogar uma partida de Libertadores fora de casa. Joguei, não senti nada e voltamos. Tudo bem no avião. Na chegada em Goiânia, onde a gente enfrentaria o Goiás, tudo normal. Quando eu acordei no dia seguinte, eu não aguentava pôr o pé no chão. Minha perna estava inchada. Eu sentia uma dor horrível. O médico do Santos veio ver, arregalou os olhos, que me lembraram os da babá, com meu filho desfalecido nos braços, e mandou me levarem rápido para o hospital. Trombose aguda em estágio avançado. Eu só entendi a gravidade quando me transferiram às pressas para São Paulo e o doutor entrou no quarto para falar comigo. Raniel, vamos operar. Não sei se você foi salvo por um segundo, um minuto ou uma hora, mas se a gente não fizer a cirurgia agora, tem risco de você perder a perna. Velho, nessa hora eu cheguei até a questionar Deus. Ele que me perdoe. Pô, Deus, de novo? Só comigo? Por quê? O que o Senhor quer de mim? Fizeram a cirurgia, me recuperei e tentei voltar a treinar, mas não dava. A trombose tinha criado uma fibrose enorme na minha perna, encurtado um tendão, e eu mal conseguia colocar o calcanhar no chão. De longe, 2020 foi o pior ano da minha vida. Era um baque atrás do outro, notícia ruim atrás de notícia ruim, sem poder fazer o que eu amo, que é jogar bola, e bebendo cada vez mais. Eu percebi que podia perder não só minha carreira, mas também meus filhos e a minha família. É nesse momento que, em vez de desacreditar, eu decidi me apegar a Deus e digo para mim mesmo, vou parar de beber. Eu estava decidido nunca mais me entregar à bebida. Antes de terminar o pior ano da minha vida, eu faço a tatuagem no rosto para deixar marcado na pele, para eu jamais esquecer do meu propósito. No começo, foi bem difícil, não vou mentir, principalmente nos primeiros meses, quando eu soube que precisaria operar a perna de novo. Dessa vez o doutor foi mais direto. Vamos abrir no mesmo lugar. Isso vai arrebentar o músculo e eu não sei se você vai conseguir voltar a jogar. Tudo isso em menos de um ano. Eu não tinha forças nem para pensar. Me sentia esgotado. Eu só queria deixar nas mãos de Deus. Então, me agarrei a uma esperança meio capenga. Bom, já voltei tantas vezes do precipício, por que não mais uma? Era verdade. Eu tinha voltado do abandono, das drogas, do tráfico, do doping, do acidente do meu filho, do alcoolismo, da Covid, da trombose, do risco de perder a perna. Até que eu me lembrei da maior esperança, a maior inspiração que eu podia ter e pensei, se meu filho voltou, eu posso voltar também. Tá bom, doutor? Vamos ver no que vai dar, eu falei para o médico. E o que deu foi que, depois da segunda cirurgia e a força que tirei da superação do Felipe, minha perna direita ficou mais forte do que antes. Vai entender. Por causa de todos esses problemas, eu não consegui render no Santos como eu gostaria. Mesmo assim, tive a felicidade de voltar a jogar depois de 9 meses parado e pude me despedir do clube em campo, o que para mim já era uma vitória. Aí veio o chamado do Vasco e a pergunta que eu tinha feito a Deus naquela hora de amargura, o que o Senhor quer de mim, foi respondida quando o Zé Ricardo me ligou. Eu entendi que passei por tudo o que passei para estar vivo neste dia, nesta hora, neste ano, em São Januário. É aqui que vai acontecer
mais uma volta para mim. Eu arrepio. E com ela, eu espero contribuir com a volta do Vasco também. Eu passei pelo que passei para ser quem eu sou hoje. E agora o Vasco faz parte de mim. Estou pronto para viver o melhor ano da minha vida. Mas não importa o que aconteça, nem quantos gols eu marque na temporada, eu finalmente me sinto em paz. Então, com essa tatuagem perto do olho, que a avó Marinalva diz ser a janela da alma, todo mundo pode me ver por inteiro, por dentro, por fora. Os números não mentem. Essa é a minha história, cheia de dores, quedas e cicatrizes, mas verdadeira pela primeira vez. Você não precisa sentir pena de mim, apenas me conhecer. Eu sou o Raniel, camisa 9 do Vasco, tenho 25 anos, 3 filhos e uma esposa incrível. Desde 7 de dezembro de 2020, não boto uma gota de álcool na minha boca. Muito prazer. Irmão, que texto desse cara, hein? Tô arrepiado. Que texto desse cara, tá? Que texto desse cara. Virei fã desse cara. Virei fã desse cara, tá? Tenho certeza que ele vai arrebentar no Vasco, tá? E torço muito por isso. Boa sorte ao Raniel, tá? E, pô, que história de vida, irmão. Que história de vida, tá? Compartilha esse vídeo aí. Eu quis ler o texto inteiro. Tem gente que não gosta de ler, mas vai ouvir. Compartilha esse vídeo, porque a história desse cara, irmão, é sensacional e merece ser propagada. Valeu. Saudações vascaínas.